Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta, 11h47, e eu quero saber se essa paella tá ficando boa ou não tá, hein? O arroz precisa chegar ainda, vou começar já a decorar também para aquecer o que a gente já pré-fritou, né? E agora é só devagarinho, um pouquinho de água, uma decoraçãozinha. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse arroz, ele fica cozido rapidão? Não. Não, esse não? Não sei porque você controla o fogo, né? Você vai bem devagarinho, bem devagarinho. Se você acelerar o fogo, ele acelera o processo, né? Quanto tempo na situação, não deixa de ser real aqui também, né? Mas em média. 1h30, 1h20 mais ou menos para fazer um prato. Tá. 1h30, não é tanto, né? Um prato desse. É, isso com os ingredientes já parece... tudo, já com mise en place pronto. Mas uma coisa, você cozinha um pouco deles todos? Tipo camarão? Tudo cru. Tudo cru? Tudo cru. Tá, o que foi? Ah, Caio, pode ficar aqui. Engraçado, o meu quando cai ninguém vem arrumar. Né? Ah, vai sim, sei lá, deixa quieto, né? E então não faz, então não cozinha. Tem gente assim, eu já vi chefes cozinharem o polvo na panela de pressão, eu não faço nada, tudo cru. Tá. Deu certo, funcionou, não vamos mexer. Só o lagostinho que você deu? Só o lagostinho que eu, até por causa do cheiro que é muito forte, tudo eu dou uma pré-cozida nela, tal, já depois de limpa, tal, para chegar já no pontinho certo. Você vai provar, Fati? Daqui a pouco, não. Quando estiver pronto, ainda não está pronto. Né? Todo mundo quando estiver pronto, você vai provar. 15 pessoas aqui. De 1 horinha está pronto? Eu acho que dá para provar. Para quantas? Ah, boa! Essa receita que você passou, para quantas pessoas dá, mais ou menos? Só para a gente saber se vai dar para todo mundo aqui. Essa aqui está um pouquinho maior, tem para 15. A do que eu coloquei para 10 pessoas. 10 pessoas. A que você anunciou, com a quantidade de ingredientes para 10. Mas 10 pessoas comendo que nem eu, comendo que nem o Fati? Não, é farto. É um prato daquele, não é não, menos. Não, é um cara menor. É um daquele lá. Daquele ali? É. Tá. Pô, então bem servido. Bem servido. Bem servido. Eu acho que se o prato, você se propõe a fazer um prato mais caro, você tem que fazer ele já... Com quantidade. Vamos comer, né? Não uma amostra. Então, a gente já volta aqui agora, a gente vai para aqui. Uma notícia, tá bom? Já volta, gente. Fica aí. Bom, um barco de imigrantes ilegais naufragou na costa da Turquia. Pelo menos 8 pessoas morreram. De acordo com a guarda costeira do país, a embarcação saiu da ilha grega de Kos com 40 pessoas. 31 foram resgatadas e uma está desaparecida. Veja a matéria. Vários migrantes morreram em um naufrágio na altura de Bodrum, costa da Turquia. As informações são da Guarda Costeira do país europeu. Mais de 30 pessoas foram resgatadas e os trabalhos continuam no local. A Turquia é o lar de mais de 3 milhões de refugiados sírios e 300 mil iraquianos que fugiram dos conflitos em seus respectivos países. Os migrantes que fogem da guerra e da pobreza usam a Turquia como um dos países de trânsito para tentar chegar à Europa, embora os números tenham caído desde que o fluxo atingiu um pico em 2015. Naquele ano, mais de 1 milhão de pessoas chegaram à Grécia vindas da Turquia durante a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Um acordo de março de 2016 entre Ankara e a União Europeia ajudou a reduzir o fluxo. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, 555 migrantes morreram tentando atravessar o Mediterrâneo entre janeiro e junho deste ano. Mas será que esse ano não vai parar de acontecer coisa ruim? O problema da humanidade, né? Sem dúvida alguma. E não foi o primeiro, não foi o primeiro, não será o último, lamentavelmente. Infelizmente. Né? Problema sem aparentemente uma solução, né? Bom, agora vamos de Ai, mentira, gente, tô brincando. Já? Não. Aproveitar a consulta, hein? Isso aqui é por causa daqui, do salto. Bom, vamos falar agora, gente, que o doutor Eloy Rousafá. Falei certo? Isso, falou certo. Muito prazer. Bom dia, muito prazer. Obrigada. Bom, a gente o doutor que é especialista em neurocirurgia e coluna vertebral. Vai falar hoje sobre uma dor tão comum, né? Que acho que, pelo que eu vi aqui, se você não teve, vai ter. E não é praga não, viu, gente? Igual o Fábio estava falando, não é praga, porque realmente é uma dor comum, né? Que é a dor nas costas. Bom, qual que é o principal, assim, a principal causa que deixa a pessoa com dor nas costas? Então, estima-se que todo mundo um dia na vida vai ter pelo menos um episódio de dor lombar ou dor cervical. E a causa mais comum é a contratura da musculatura que fica próxima à coluna. Essa contratura eventualmente gera aqueles episódios que a gente chama de travamento. A coluna, quando a gente vai falar de dor na coluna, a gente pensa
do ponto de vista anatômico, ela é feita de osso, disco, músculos. E se a gente for pensar que cada alteração em cada uma dessa estrutura pode causar dor, a gente começa a entrar nas outras causas de dor nas costas. A principal é a contratura muscular, que nem eu falei. A contratura é quando você pega alguma coisa de mau jeito. Eu estava explicando para eles que no começo, porque tem um jeito de pegar, de deitar, de levantar, de ficar sentado, não tem? Tem sim. A principal causa não é nem você pegar algo de mau jeito, mas a postura que a pessoa fica no dia a dia. Essa postura gera um certo grau de contração da musculatura. E se essa musculatura não está preparada, ela vai acabar desenvolvendo uma contratura. E o fato da pessoa também pegar as coisas de maneira errada, no chão, levantar objetos, etc., isso daí também pode levar a esse episódio de contratura. E se a gente for pensar nas outras causas, nas subsequentes à contratura, a gente tem que pensar do ponto de vista anatômico. A gente vai pensar no disco. O disco, como toda a estrutura do corpo, ele envelhece ao longo do tempo. Então ele pode sofrer ruptura do ano, ele pode sofrer comprometimento, isso que vai gerar hérnia de disco e pode gerar as outras causas de dor nas costas. Ô, Fati, você chega e vem? No disco fica osso com osso em algum momento, né? Só num grau de envelhecimento do disco muito avançado, né? E esse grau de envelhecimento do disco avançado pode gerar ausência de movimentação, esse osso com osso ao longo do tempo. A gente vai continuar, Gi, só antes de dar uma atualizada aqui nas notícias, Sim, doutor, tem uma são notícia aí de última. 11h54. Vamos lá aqui, ó, ainda os assuntos a gente já vai voltar no tema. Demissão de Levi do banco do BNDES, né, foi covardia sem precedentes, afirma o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, hein? Bolsonaro frita aliados às vésperas de Moro ir ao Senado para evitar CPI. Meu Deus do céu, sobe mais, por favor. Sobe mais, por favor. Sobe mais. Lima do Esporte, hein? Como Leonardo enfraquece Neymar e dá poder a Cavani no Paris Saint-Germain, como eles gostam de falar, né? Daqui a pouco a gente vai falar também desse crime de Niterói, hein? A polícia investigando se a morte do pastor, marido da deputada federal, a quinta mais votada do Rio de Janeiro, se a morte foi encomendada. Há uma informação que surgiu dos cachorros que foram dopados da casa onde ele chegava, para que, lógico, não reagissem. Daqui a pouco a gente atualiza essa situação. Mas, por falar em notícia, tem uma em relação... Olha lá, doutor, olha só, doutor Igi, grupo de japonesas, liderado por atriz, entra competição contra o uso de salto alto no trabalho. Sobe, por favor, olha lá. Convenções mundiais de como deve se vestir no mercado de trabalho pode ser um incômodo muito grande para diversas pessoas ao redor do mundo. Ambientes sociais exigem roupas não muito confortáveis. Pensando nisso no Japão, um grupo de japonesas apresentou uma petição ao governo local protestando contra a rígida convenção de usar sapato de salto alto durante o trabalho. A campanha, que é um trocadilho com a palavra sapato e dor, é uma versão para um slogan feminista. Foi concebido e amplamente divulgado pela atriz Yumi Ishikawa. Bom, nós até já tínhamos selecionado, doutor, essa pergunta, né? Salto alto, para elas, mulheres, ajuda ou atrapalha? Porque tem mulher que diz que dói quando não anda de salto alto. Essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta universal, na verdade. E todas as minhas pacientes que também têm doença na coluna me perguntam, eu sempre digo que assim, você tem que continuar usando aquilo que você sempre usou todos os dias. Porque a mulher que usa salto todos os dias, a musculatura dela se habitua. Ela gera um certo grau de força da musculatura e posição do glúteo, da nádega, da lombar, em relação ao salto que ela usa todos os dias. E quando ela muda a posição quando ela usa normalmente um salto alto e coloca um salto baixo, ela muda a posição e muda funcionalmente toda essa musculatura. Então, mulheres, usem o salto que vocês estão acostumadas a usar todos os dias. Deus me livre, como é que eu vou ficar assim, imagina, o dia inteiro assim, ó, só aqui no trabalho, não dá, né? Então, faça o seguinte, se você está acostumada na sua casa a usar o salto baixo, conversa com o seu chefe para usar um salto permitido. Mas, ó, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu só passar na frente já, mas por uma necessidade. Me dê licença aqui. Parece que diminui até o tendão, né? Por exemplo, se eu usar aqui, eu uso 3 horas durante o período que eu tô aqui, depois eu coloco um sapato mais baixo, tem problema? Não. Eu já acostumei, não sinto nada. Sem problema algum.
A questão é assim, tem mulheres que estão acostumadas a trabalhar o dia todo com um salto alto dessa maneira. E quando elas colocam um salto mais baixo, elas passam a sentir dor nas costas. Agora, Isso por que frequentemente isso? acontece. Porque encaixa... Porque a sua própria musculatura ela vai se habituando à posição que ela fica no teu dia a dia. Então, quando você muda o salto que você usa, você passa a ter dor nas costas e contratura dessa musculatura. O corpo é muito inteligente, né? É lenda ou é verdade, né? Que esses saltos fininhos, eles são mais desconfortáveis do que aquele salto que a mulherada usa, que tem um nome Plataforma. lá. Não, é um quadradinho atrás, assim, sei lá como é que fala, enfim. Também não sei. Luiz XV, Anabela, acho que é, né? Olha, tem diferença ou salto esculhamba de qualquer maneira, não importa a base? Isso é uma pergunta que as próprias mulheres que usam podem responder melhor do que eu. Mas em relação a prejudicar a coluna, eu diria para a mulher que está habituada a usar uma determinada altura de salto, usar sempre aquele salto mesmo para trabalhar. Se ela não usa salto, o ideal seria que ela usasse a altura de sapato que ela está acostumada a usar. Quando você anda descalço, de chinelo, de sapato baixo, te dói as costas? Não, porque... Algumas mulheres dói, não dói? Algumas mulheres dói. Eu acostumo, eu acho que é questão de alongamento também. Panturrilha. Quando eu comecei aqui, eu fiquei com dor nas costas, no joelho. Passou 3 dias, eu fiquei boa. Quando eu tive também neném, nunca tinha doído minhas costas, começou a doer muito. Por quê? Muito. Eu acho que a gente pega de qualquer... A gente tá cansada e a gente pega de qualquer jeito, a criança... Não, te perguntei da gravidez pelo seguinte, eu só não dei a luz até hoje, né? E acho que também não vou dar, porque não é meu interesse, nem a medicina chegou a esse ponto. Mas levo uma pança aqui de grávido, tem uma barriga gigantesca. Eu sinto, óbvio que me incomoda, não precisa ser nenhum gênio para descobrir. Essa barriga, esse peso que me faz para frente, ele acaba puxando... Aqui a questão de minha coluna e dói ou não tem nada a ver? Sem sombra de dúvida, isso é prejudicial. Certeza. Com certeza é prejudicial, porque a coluna, na verdade, ela sustenta um peso contra um vetor de força. E esse vetor de força é o peso da barriga, o peso que está à frente. Então, a barriga, ela altera o centro de gravidade, ela coloca o centro de gravidade do ser humano para frente. E a coluna é responsável pela contratura da musculatura e pela própria sustentabilidade dela, a se contrapor a todo esse vetor de força para frente. Então, ou seja, a obesidade ela altera o centro de gravidade, é extremamente prejudicial e ela pode acelerar o processo de degeneração dos discos. Tem aquela questão... Perdão, Sem contar que a obesidade ela gera fatores pró-inflamatórios no organismo, e diminui a produção de alguns hormônios endógenos, e isso também pode levar a fatores do envelhecimento. Então, é extremamente recomendado que a pessoa que não quer sentir dor nas costas perca peso, não fume e controle o diabetes. São os 3 principais fatores. E um quarto, que é extremamente importante, que é a atividade física diária. O indivíduo que não faz atividade física diária e não mantém a musculatura paravertebral, a musculatura perto da coluna preparada, ele é um grande candidato a ter dor nas costas. Você tem dor nas costas? Pelo amor de Deus. Isso eu tenho desde que eu me conheço por gente. Né? Até aprendeu a conviver com ela. Como? Aprendeu a conviver. Mais ou menos, incomoda, lógico, né? Por que o controle do diabetes é fundamental para essa questão de dor nas costas? Porque o diabetes, a glicosilação de algumas proteínas dentro do disco, ou seja, o fato de você ligar açúcar nelas, leva a um processo de aceleramento do envelhecimento desse disco. Agora, em relação à obesidade, tem um negócio extremamente importante que eu gostaria de compartilhar. Aquele indivíduo que foi submetido à cirurgia bariátrica, que perde peso muito rapidamente, normalmente ele perde uma estrutura de sustentação da musculatura paravertebral, que essa musculatura normalmente toda infiltrada de gordura. Normalmente os indivíduos que são submetidos à bariátrica acabam desenvolvendo mais frequentemente dor nas costas. Então, o interessante é o emagrecimento progressivo, com uma dieta adequada e fazendo atividade física para o fortalecimento adequado. É a mesma história do salto, né? É que você fica, o corpo acostuma. Então, você não pode emagrecer, Fati. Tá vendo aí, né? Se emagrecer... Isso, doutor? Tem que fazer atividade física e fechar a boca direito. Perder essa base de sustentação.
Como é que ele vai fazer? Ele vai também não ficar. posso, vou ficar Como de é que uma vai, hora vai pra outra. desequilibrar? Aquele João Bobo que Ele tem vai lá. desequilibrar. Como é que vai De fazer? uma hora para outra não dá. Bater um vento, eu posso sair voando, doutor. Não vou perder a base. Ainda pô. mais que esse tamanho, né? Pô, pelo amor de Deus. Agora, uma coisa A importante. mochila, tá. Mochila ou celular, a gente vai falar. Não, eu ia falar de mochila agora. Falei de barriga, vai que teoricamente não. Na prática, puxa para frente, faz essa força contrária, como o senhor explicou, que machuca, lógico. Essa molecada que está nos vendo agora, pais e mães que nos assistem, todos que têm crianças em casa, aquela mochila com 800 cadernos, Livros, 50 né? livros, Computador. 88 réguas, Hoje em dia, mais uma computador. jaca na iPad. lancheira, ou vários abacates, nas costas da criançada. O que o senhor pode falar? Olha, eu acho extremamente prejudicial o fato de você usar mochila nas costas. Normalmente ela leva a um grau de contratura de toda essa musculatura do trapézio, dessa região paravertebral e lombar, que a pessoa não nota ao longo do dia. E por mais que ela seja leve, ela acaba causando dor ao final do dia. Eu sei que é extremamente... não está na moda e é um pouco feio você carregar uma mochila que você arrasta no chão. Na moda, feio é ficar com dor nas costas. né, Feio é ficar doutor? com dor nas costas, mas na assim, moda que vai frequentemente ficar, os viu? adolescentes que me consultam, Eles não querem que têm usar. escoliose, eles não querem Não querem usar usar. mochila Adolescente. de carregar por conta de próprio bullying dos colegas, etc. Mas eu extremamente recomendo que as crianças e os adolescentes usem esse tipo de mochila. Eu mesmo tenho minha mochila de carrega, de Trabalho. de puxar, de carrinho. E representante, então, de laboratório que vai visitá-los, né? Ou visitar os médicos, carregam aquelas malas enormes, Exatamente. puxam pelo carrinho, né? Puxam que são pelo as carrinho. amostras, os Puxam pelo medicamentos, carrinho. não é isso? Frequentemente meus amigos até me chamam de representante de laboratório. Mas você nem liga. Não, não tá com ela no Minha carro. coluna tá bem, minhas costas não tá É doendo. isso que eu ia falar. Antes de eu falar trazer uma outra informação, até que tem a ver com essa situação, uma última pergunta nesse bloco mochilas. A gente vê muitos orientais, ou muitas mulheres orientais, né? Carregando a criança com aquele... Passa um pano na criança, tinha né? isso. Como que é o nome? É, Entendi que você tinha falado o nome. Não, eu tinha esse canguru. Canguru? É canguru. Canguru, tá, carregam na frente. Também é errado, dá na mesma. É como se fosse eu sem barriga. Sim. Essas mulheres sem barriga, mas com algo puxando. Mas, por exemplo, deixa eu interromper assim. Claro. Tem um jeito que você consegue encaixar as suas costas, sua coluna. O yoga te traz isso. Corrige se eu estiver errada. Com certeza. E aí você tem um jeito que você encaixa, que você sabe que você está encaixada, que aí você não sente dor. É a mesma coisa de dançar. Imagina quem dança com salto ainda. É a mesma coisa do canguru. Tipo, eu carreguei, minha filha... Não foi isso que me deu dor nas costas. Foi mesmo o cansaço, a correria, e você pega de qualquer jeito, você não vai abaixar bonitinha. Não é isso? Sim, é sempre importante você respeitar a ergonomia, né? Então, quanto mais Traduzindo. longe, ergonomia é o seguinte, é a postura adequada para a situação adequada. Tá. Então, se você, por exemplo, deixa o seu filho a essa distância de você, o vetor de força que você vai estar tendo que fazer para sustentar a sua coluna é muito mais forte. Então, o canguru, na verdade, é baseado nisso. Ele deixa o mais próximo possível da mãe para evitar que ela tenha mais, que ela carregue ergonomicamente mais peso, ou seja, o vetor de força é menor. Se ela carrega aqui no braço, é muito mais prejudicial, porque inclusive eu deixo isso assimétrico, unilateral, do que ela Bota de um carregar lado, né? como um Não tem aquelas canguru. mães que que abre a perna do filho, encaixa ele aqui e anda, tipo lavadeira? Sim, exatamente. Eu faço Lavadeira isso, eu mesmo. faço super isso. Existe um fator positivo em relação a essa posição canguru, que ele fala que ele reforça esse contato materno Tá. durante o dia. Então, não é de maneira nenhuma condenável isso. Não é nada do outro mundo, né? Eu fiz até aula de extremamente dança. elogiável, na Eu fiz verdade. aula de dança quando ela era pequenininha, eu dançava Mas minha com ela, mãe nunca quis me nenenzinha. carregar assim, por quê, né? Deixa quieto. Ó, Oh, deixa eu levar uma pecado. informação ali, meio-dia. Doutor, só um instantinho, Gi. Meio-dia 6, desculpa de ficar de costas, é só para eu poder me locomover até aqui. Gente, é o seguinte, hein? Mais uma vez, eu gosto de falar sempre um excelente dia, tudo de excelente para vocês, porque é o seguinte, um grande dia começa com a New Comfort Colchões, fabricante de colchões terapêuticos, é isso mesmo, pessoal. Colchões terapêuticos são colchões indicados para quem sofre de vários problemas, como, por exemplo, a má circulação, cãibras, dormência nas pernas e nas mãos, nervo ciático, dores na coluna, que é o tema que a gente está até conversando aqui. Para quem dorme mal, para quem acorda cansado, cansada, para quem tem sono agitado, enfim, para quem está com muito peso, não é?
Enfim, para arredondar a situação, para quem precisa dormir melhor, eu recomendo os colchões da New Comfort, que tem 8 tipos de terapias e 21 tipos de massagens, como o perfilato terapêutico e ainda a densidade única progressiva, a terapia magnética, infravermelho longo e o melhor sistema vibroterápico. Através de um poderoso controle remoto, os colchões vão ajudar você a relaxar na hora do seu merecido descanso com muito, mas muito mais conforto. E mais, hein? O controle remoto ele vem com um relógio, né? O timer, que é para você programar e ele vai desligar sozinho e você não se preocupa com isso. Mas atenção, pessoal, você não vai encontrar os colchões da New Comfort em lojas. Em lojas você não encontra não, somente pelo telefone. E o detalhe é que você não paga para ligar. Vamos anotar 0800 765 5535, 0800 765 5535. E ao ligar você vai ter mais explicações, vai tirar dúvidas e vai agendar uma visita de graça agora mesmo. O que vai acontecer? Os consultores da New Comfort, eles vão até a sua casa, vão fazer uma apresentação de todos os benefícios dos colchões. Ao receber os consultores, você já vai ganhar um lindo brinde, tá? Então, a sugestão, eu reforço, esperar mais para quê? Ligue agora para a sua saúde, 0800 765 5535, falando que viu aqui no programa, no Papo em Dia, você vai ter condições mais especiais ainda. E para quem é aposentado, aposentada, para pensionistas em geral, tem planos diferenciados. Liguem para a saúde de vocês, 0800 765 5535, 0800 765 5535, New Comfort Colchões, o colchão do sono melhor. É meio-dia e 9 minutos agora, ou são 12 horas e 9 minutos. A gente volta depois do intervalo. Enquanto isso, vá telefonando, telefone. Vale a pena, vocês vão se surpreender positivamente. Até já, pessoal.